Se eu ficar calada, esse bebê não chega vivo até domingo. Disse isso com o rosário pendendo do pescoço, o pano torcido nas mãos e o coração pesado de quem já viu o mal se disfarçar de amor. A água escorria pelos dedos de Nara e caía no balde com um som ritmado, quase uma reza. Era assim que ela limpava, devagar, observando o que os outros ignoravam. Tinha o olhar de quem mede o perigo pelo cheiro, e naquela casa o cheiro mudava toda semana. Às vezes perfume francês, às vezes desinfetante forte, às vezes leite queimado. Trabalhava ali há pouco mais de um mês. Uma mansão grande demais para caber qualquer afeto. Tudo brilhava. O chão encerado, os vidros, os sorrisos ensaiados. Mas por trás do brilho havia um silêncio de arrepiar, como um instante antes da tempestade. O bebê dormia num quarto que parecia vitrine de loja. Cortinas pesadas, luz filtrada, móveis de design caro. E mesmo assim, o choro dele atravessava as paredes. Fino, curto, cansado. Nara não precisava ser mãe para entender que aquele som não era fome, era pedido. Tentava abafar a inquietação, voltando ao balde, ao pano, às orações sussurradas. Mas cada dia o choro vinha mais fraco, e o corpo do menino mais leve. Lorena, a noiva do patrão, não deixava ninguém chegar perto do berço. A enfermeira da minha confiança passa depois. Só que ninguém passava. Lorena era o tipo de mulher que parecia saída de uma revista. Postura de rainha, perfume doce, olhar de quem mede as pessoas em centímetros de utilidade. E quando sorria, havia sempre algo frio por trás do batom. O patrão, Arthur Lacerda, era outro tipo de presença. Um homem de terno caro e alma desbotada, dono de uma rede de portos secos, vivia entre voos, contratos e ausências. Desde que a esposa morreu no parto, andava como quem carrega uma mala invisível nas costas, cheia de culpa e negócios inacabados. Lorena chegou 2 meses depois, feita de elegância e promessa de recomeço. E o recomeço ali virou rotina, jantares, brindes, retratos sorridentes. E um bebê que sumia de peso. Nara, do canto da cozinha, via o cenário como quem assiste um teatro sem aplauso. Anotava tudo num caderno escondido dentro do armário. Copos trocados, horários estranhos, remédios sem rótulo, visitas que entravam por portas laterais. Não era curiosidade, era medo, porque a casa tinha barulho de festa, mas alma de velório. Quando Arthur estava, o bebê era enfeite de fotografia. Quando ele viajava, o quarto trancava. E o tempo, dentro daquela mansão, corria num compasso doentio. O riso de Lorena subindo a escada e o choro do menino descendo em eco. Nara orava. Às vezes com o pano nas mãos, às vezes só com o pensamento. Me mostra o que está escondido, meu Deus, me dá um sinal. E aos poucos começou a sentir, não como quem imagina, mas como quem percebe uma mudança no ar, que havia algo errado naquele leite que ela jogava fora toda manhã. O cheiro era estranho, a cor mais pálida, e o bebê, cada vez mais leve. Ela ainda não sabia, mas o sinal que pediu já estava ali, dissolvido em silêncio, num frasco guardado atrás da cortina. O cheiro foi o primeiro aviso. Nara sentiu quando abriu o lixo do berçário, uma mistura agridoce de leite azedo e produto de limpeza, um odor que não combinava com o horário da manhã. O bebê tinha chorado a noite toda, mas agora dormia pesado demais, o corpo mole, respiração rasa. Ela se abaixou devagar, o coração acelerando como se o próprio ar estivesse errado. Entre fraldas e embalagens vazias, viu 2 bicos de mamadeira jogados num canto. Pareciam recém-usados, ainda úmidos. Ela os pegou com cuidado, segurando pelas bordas, e percebeu que o cheiro vinha dali. Trouxe um à altura do rosto. O líquido ressecado formava uma película fina, esbranquiçada, com um brilho estranho, como se tivessem colocado algo a mais. O instinto gritou. A mente tentou negar. Ela olhou o bebê magro, as costelinhas marcando o macacão azul. O quarto parecia normal, mas havia algo sufocante no ar. Um silêncio de vidro. Nara olhou para a porta. Trancada. Lorena tinha saído cedo para o salão.
A babá ainda não tinha chegado. Ela respirou fundo, tirou uma sacolinha do bolso do avental e guardou o bico dentro. Não sabia bem por quê. Talvez por costume de quem aprendeu a se proteger. Talvez porque, no fundo, já soubesse. Quando desceu as escadas, ouviu o som abafado de vozes na sala de estar. O motorista, Dimas, falava com alguém ao telefone. Tá pronto. Ela não desconfia de nada. A frase veio cortada pelo barulho de uma porta batendo, mas bastou para travar o corpo de Nahara. Ela encostou o balde no chão e se escondeu atrás da parede. Hoje à noite, então, entregue o frasco para mim, direto, sem erro. O tom era frio, rápido, de quem tem pressa para apagar rastros. O sangue subiu à cabeça, quente, pulsante. Nahara recuou devagar, o coração martelando. O bebê lá em cima respirava fraco. Por um segundo, pensou em fingir que não ouviu, fingir que não viu. Mas quando olhou para o pano de chão nas mãos, manchado de leite, sentiu o corpo inteiro tremer. Se ficasse calada, estaria ajudando. Naquela tarde, a mansão girava em seu próprio teatro. Lorena de vestido branco, Dimas de terno passado, garçons preparando bandejas. Um jantar seria oferecido aos investidores. Tudo cheirava a festa, menos o leite, que agora Nahara sabia não ser leite de verdade. Ela se escondeu no corredor que dava para a cozinha, esperando a chance de ver o que Dimas carregava. Quando o homem passou com um frasco incolor nas mãos, algo dentro dela se partiu. O rótulo fora arrancado, a tampa mal encaixada. E o jeito como ele o guardou no bolso, como quem esconde uma arma, tirou qualquer dúvida que restava. O mundo, até então apenas desconfortável, virou ameaça. Aquela casa já não era só de segredos, era de perigo. E Nahara entendeu que se não fizesse algo, ninguém faria. O rádio de preces seguia tocando na copa, como se nada tivesse acontecido. Mas Nahara agora limpava o chão com as mãos tremendo. No olhar, uma mistura de medo e fúria. Na alma, o começo de uma decisão que ainda não sabia nomear. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso. E o que Nahara vai descobrir pode mudar tudo. A partir daquele dia, Nahara não enxergava mais a casa. Ela a vigiava. Cada ruído virou pista, cada silêncio, suspeita. O rádio continuava ligado na cozinha, mas agora ela já não rezava. Escutava. Escutava as portas, as gavetas, o som do salto de Lorena subindo a escada. O bebê, antes inquieto, agora dormia tempo demais. Tempo demais para um corpo tão pequeno. Nahara começou a anotar horários. Mamadas, trocas, choros, cheiros. No fim do terceiro dia, percebeu um padrão. Toda vez que Arthur viajava, o leite mudava. O bebê acordava molinho, suava frio. O choro vinha sem força. E a enfermeira particular que Lorena dizia contratar nunca aparecia. Nahara tentou conversar, com cuidado, como quem pisa em vidro. Dona Lorena, a senhora quer que eu esterilize as mamadeiras também? Lorena levantou os olhos devagar, sorriso de quem não gosta de perguntas. Não se preocupe com o que não é do seu serviço. A voz saiu doce, mas tinha aço por trás. Naquela noite, enquanto recolhia o lixo da copa, Nahara viu de novo o motorista, Dimas, parado no corredor. O telefone encostado no ouvido, a voz baixa. Ela tá quieta, nem imagina. Amanhã a dose dobra. Nahara recuou. As palavras entraram nela como lâmina. Dose. Era essa a palavra. No quarto de serviço, ela se trancou e abriu a sacolinha onde guardava o bico da mamadeira. O cheiro ainda estava ali. E agora, misturado à lembrança da frase de Dimas, parecia mais forte, mais ácido. Ela lembrou da mãe doente, anos atrás tomando remédio vencido por engano. O mesmo enjoo, a mesma palidez. O corpo rejeitando o que deveria nutrir. Na manhã seguinte, o bebê não mamou. Lorena saiu cedo para resolver pendências do evento. Nahara pediu uma folga curta, dizendo que precisava buscar um remédio. Correu até o posto de saúde do bairro vizinho, o coração batendo descompassado. A prima da vizinha trabalhava lá, técnica de laboratório. Nahara chegou ofegante, mostrou a mamadeira embrulhada num pano limpo. Só me diz se tem algo errado.
A moça olhou rápido, acendeu uma lanterna, sentiu o cheiro. Tá diluído demais. E tem resquício de antialérgico. Isso aqui tira o apetite até de adulto. O chão pareceu se mover. Nara encostou na parede, as pernas bambas. Isso é crime, né? É, e perigoso. Voltou para a mansão com o sol alto e a alma pesada. No portão, Dimas esperava, apoiado no carro do patrão, sorriso torto. Sumiu, foi? A dona perguntou. Nara respirou fundo. Fui orar. Ele riu, mas o riso tremia. Quem tem culpa sente quando alguém vê. Durante o jantar, Lorena exibia um vestido novo. Arthur falava com convidados e Nahara, da copa, observava. O olhar dela ia e voltava do bebê, que dormia no carrinho ao lado da mesa. No colo, o celular escondido, gravando o som ambiente. A cada risada, ela ouvia as entrelinhas. Dimas cochichando, Lorena controlando tudo, o bebê respirando fraco. Quando os convidados foram embora, Nahara foi recolher os copos. Passou pela sala e viu o motorista sair do escritório com um envelope e um frasco vazio. Ela esperou ele sumir e entrou. Atrás da cortina, na prateleira baixa, havia outro frasco, igual ao que ele levava. Sem rótulo, sem cheiro. Mas a etiqueta no fundo, rasgada pela metade, mostrava 3 letras. Ant. Nahara fechou a cortina e sentiu o coração bater no pescoço. O mundo que ela conhecia, feito de faxina, fé e rotina, tinha acabado. O que restava agora era sobreviver ao que estava descobrindo. E você? O que faria no lugar dela? Arriscaria tudo para salvar alguém que mal conhece? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber até onde você iria. A casa dormia, mas o ar parecia acordado. O relógio da sala marcava 2h20 da manhã, quando Nahara sentou na beira da cama do bebê. O som do ventilador fazia um zumbido leve, disfarçando a própria respiração. Nos últimos dias, ela dormia com um olho aberto e o outro rezando. O bebê choramingou. Um choro rouco, quase sem força. Nahara o pegou no colo, encostou o rosto no dele. O cheiro era de suor e febre. O corpo, quente demais. Eu tô aqui, pequenino, sussurrou. Mas o medo vinha mais alto que a prece. Um estalo no corredor, a maçaneta girando devagar. A sombra da babá nova apareceu na fresta, o jaleco meio aberto, a mão escondida atrás do corpo. A senhora mandou dar o leite agora. A voz era fria, ensaiada. Nahara olhou para o relógio. 2h25. Essa hora, ordem da dona Lorena. A mulher hesitou tentando esconder o que trazia. Nahara viu o brilho metálico da agulha no bolso e soube. Levantou devagar, o bebê contra o peito. Deixa que eu dou. A babá pareceu aliviada. Entregou a mamadeira e recuou. O líquido dentro era pálido demais. Nahara fingiu testar a temperatura, mas em vez de oferecer ao bebê, derramou uma gota no chão. O cheiro subiu. O mesmo odor químico do lixo. Era veneno. O coração batia no pescoço. A mulher à porta esperava, nervosa. Nahara respirou fundo. Quem mandou colocar isso aqui? A babá desviou o olhar. Eu só sigo ordens. E se fosse teu filho? Silêncio. As mãos da mulher tremiam. 2 gotas escorreram da mamadeira e estouraram no chão como lágrimas. O bebê chorou mais forte. Um choro que rasgou o silêncio. Nahara apertou o botão de gravação no celular escondido no avental. A voz da babá saiu em sussurros. 2 gotas a mais, para acabar logo. A confissão ficou registrada. Ela saiu do quarto com o bebê nos braços, pisando leve, mas o corredor já não era vazio. Dimas esperava encostado na parede, o rosto meio na sombra, o brilho metálico de uma chave na mão. Acabou, mocinha. Me entrega isso aí. Não. Você nem imagina com quem tá mexendo. Imagino sim, tô olhando para ele. O homem avançou. Nahara protegeu o bebê com o corpo e, num reflexo, atingiu o rosto dele com a ponta da mamadeira. O som seco do impacto cortou o ar. Dimas cambaleou, xingou, caiu sobre a mesa do corredor. O bebê chorava, a casa acordava. Luzes acenderam. Lorena apareceu de robe de seda, maquiagem intacta, olhar furioso. Mas o que é isso? O fim da tua mentira.
respondeu Nahara, firme. Do avental, tirou o celular e apertou play. A voz da babá ecoou pelo corredor. 2 gotas a mais para acabar logo. Silêncio. Arthur surgiu no alto da escada, atordoado. Olhou a cena. O bebê no colo da faxineira, Dimas ferido, Lorena pálida. O que está acontecendo? Escuta, disse Nahara. O áudio seguiu com o barulho do frasco, o nome de Lorena, a ordem dada, as risadas abafadas. A verdade, enfim, falava. Lorena tentou sorrir. Isso é um absurdo. Mas o som da própria voz gravada desmentia cada sílaba. Arthur desceu um degrau, depois outro, o rosto em choque. Nahara sentiu o peso sair dos ombros. Não o medo, mas a solidão. Ela já não estava sozinha. Se essa virada te arrepiou tanto quanto me arrepiou para contar, deixa teu like agora. É o jeito de mostrar que você está sentindo junto. A sirene cortou o silêncio como um grito antigo. O som veio de longe, atravessando o portão da mansão, misturado à respiração curta do bebê e ao choro abafado de Lorena. Lá fora, o céu ainda era preto, mas o dia já começava a nascer. Aquele tipo de manhã que não traz paz, só consequências. Arthur estava sentado na escada, a cabeça entre as mãos, o corpo inteiro tremendo. Não dizia nada. Dimas, algemado, olhava o chão como se pudesse cavar um buraco para dentro de si. Lorena mantinha o que restava da pose. O robe de seda amarrotado, o cabelo ainda preso, o olhar fixo em ponto nenhum. Nahara, de pé, o bebê nos braços, não chorava. Mas havia algo diferente nela. O medo tinha se transformado em outra coisa, talvez em coragem, talvez em exaustão. Ela sentia o coração bater lento, pesado, como se o corpo tentasse processar o que a alma já sabia. O pior tinha passado, mas o preço ainda não. O delegado chegou, voz seca, perguntando nomes, horários, provas. Nahara falou pouco, mostrava as imagens, os áudios, as mamadeiras guardadas. Cada evidência parecia um golpe no ar rarefeito da casa. Arthur levantou os olhos uma vez, só para vê-la. E naquele olhar não havia mais hierarquia, só reconhecimento. Quando levaram Lorena e Dimas, o som das algemas ecoou como um fechamento simbólico. Mas o eco que ficou foi o do choro do bebê, agora mais forte, mais vivo. Nahara o balançou devagar, sussurrando uma prece sem palavras. O menino segurou o dedo dela e sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas suficiente para quebrar o gelo de toda uma madrugada. O sol apareceu tímido, atravessando o vidro do corredor. A poeira dançava no ar, iluminada. Nahara olhou ao redor e percebeu que aquela casa, a mesma que parecia impenetrável, agora tinha rachaduras. Não só nas paredes, mas nas certezas. Ela foi até a cozinha. O rádio ainda estava ligado, tocando o mesmo programa de sempre. Dessa vez, a oração dizia: "Há anjos que andam de avental." Nahara desligou o botão não por descrença, mas porque não precisava mais ouvir. Ela tinha vivido o milagre por conta própria. Arthur apareceu à porta com o rosto inchado de choro. "Você salvou meu filho", disse a voz falhando. Ela balançou a cabeça devagar. "Eu só fiz o que qualquer mãe faria." Ele respirou fundo, olhando o bebê adormecido no colo dela. Nem toda mãe teria coragem. O relógio marcava 6h42 da manhã quando o portão se fechou atrás da viatura. O som do motor desaparecendo foi o primeiro silêncio verdadeiro em muito tempo. Nahara ficou parada no meio da sala, a luz do sol batendo no chão encerado, o bebê respirando calmo no peito. E pela primeira vez desde que chegou ali, ela sentiu que podia respirar junto. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar com um Super Thanks ou se inscrever agora. Essas histórias só continuam ganhando voz quando tem alguém do outro lado sentindo junto. 2 meses depois, a casa não era mais a mesma. O silêncio que antes doía agora era paz. As paredes tinham cheiro de limpeza de verdade, não de disfarce. E no quarto do andar de cima, o choro do bebê havia virado riso. Nahara continuava lá, mas já não como faxineira. Era cuidadora oficial do menino, contratada por Arthur, com salário justo e horário fixo.
tinha uma nova casa nos fundos da propriedade, pequena, mas sua. Um jardim que ela mesma plantou, com alecrim, hortelã e uma roseira que não florescia há anos. Ela regava todos os dias, devagar, como quem entende que algumas coisas só voltam a viver depois de verem a verdade. Arthur passava as manhãs trabalhando do escritório de casa. De vez em quando parava à porta para observar. O bebê dormindo tranquilo, Nara balançando o berço, a luz do sol batendo no rosto dela. Aquela cena tão simples tinha um peso que ele não sabia explicar. Era gratidão. E era também perdão. Não o dela para ele, mas dele para si mesmo. Nara ainda usava o rádio antigo, mas agora, em vez de orações, escutava música. O volume baixinho, o som preenchendo os cantos como lembrança boa. De vez em quando olhava para o céu e pensava na mulher que morreu no parto, sem conhecer o filho. "Cuida dele daí, que eu cuido daqui", ela dizia baixinho, sempre que colocava o menino para dormir. Na cozinha, pendurado num prego, o rosário ainda estava lá. Mas não como amuleto, como lembrança do dia em que ela decidiu não se calar. O dia em que entendeu que coragem não é não ter medo, é agir mesmo tremendo. O tempo passou devagar, e quando o bebê deu os primeiros passos, Nara chorou. Não de emoção leve, mas de uma alegria que vem com peso. O peso de quem sabe o que quase aconteceu. Ela não falava disso. Não precisava. A história já tinha sido contada. E ela sabia. Quem vê por dentro não precisa mais provar nada por fora. E talvez seja esse o sentido de tudo isso. Perceber que às vezes o herói da história não veste capa, nem tem nome estampado em manchete. Às vezes, ele limpa o chão enquanto o mundo dorme e vê o que ninguém mais vê. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você ficou até aqui, é porque essa história te tocou de algum jeito. Talvez porque você também já sentiu medo de falar. Ou porque já viu o mal se esconder atrás de rostos bonitos. Ou, quem sabe, porque reconheceu em Nara um pedaço seu. O pedaço que observa, que sente, que não desiste. Você não está sozinho. Existem Naras espalhadas por aí, em cada casa, cada esquina, cada pessoa que escolhe o certo mesmo quando ninguém está vendo. E o mundo muda um pouco cada vez que alguém como ela decide agir. Se essa história te tocou de verdade, considera apoiar com um Super Thanks ou se inscrever agora. É o jeito mais bonito de mostrar que você acredita na força de histórias reais e no poder de quem não desiste mesmo em silêncio. Obrigado por ficar até o fim, de coração. E se essa história te encontrou, é porque, de algum modo, ela também era sua. Tem outro vídeo te esperando logo aqui. Talvez ele também te encontre onde você estiver.